Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras de maio e de junho. E eu sei que já vamos a meio de julho, mas é assim, acontece. Eu decidi juntar os 2 meses de leituras porque eu em maio não tinha lido muito, acho que não justificava fazer um vídeo só para si, e no entanto agora tenho aqui uma pilha muito grande de livros, mas eu acho que é mais à altura do que outra coisa, porque também estão aqui algumas BDs que eu vou compilar todas só num bocadinho de opinião, porque são todas da mesma coleção. E portanto, só para dar um update, a minha mão ainda me dói. Chegámos à conclusão com a ecografia que eu tenho pelo menos uma fissura, mas eu acho que são mais no osso, pelo menos aqui nesta parte, e portanto ainda me dói fazer alguns movimentos. No entanto, há coisas que eu já consigo fazer, neste momento já só me dói mesmo esta parte deste osso, portanto estamos em recuperação e as coisas vão lá com jeitinho, com tempo, com cuidado, com tudo. Mas pronto, era só para vos dar um update. Portanto, eu vou passar para as minhas leituras e espero que haja aqui livros que chamem por vocês. O primeiro livro que eu tenho para mostrar foi lido para o Clube de Leitura e, portanto, foi escolhido aqui o Tudo é Rio, de Carla Madeira. É um livro com uma prosa muito bonita. A forma como a Carla escreve envolve-nos muito na história. No entanto, não se deixem enganar, porque a prosa bonita está aqui a contar uma história que é muito violenta, e é violenta em todas as frentes. Nós temos aqui 3 personagens, todas com um historial familiar muito diferente entre elas. Nós temos a Dalva, que é de uma família muito carinhosa, uma família grande, uma família em que as pessoas são unidas, em que se apoiam. Temos aqui o Venâncio, que tem uma relação muito complicada com o pai, porque o pai era muito violento e, portanto, ele próprio tem medo de ser alguém igual ao pai. E temos aqui a Lucy, que tem um início familiar muito próximo também, mas acaba por perder os pais e vai acabar a viver com os tios, e isso acaba por pontuar aqui a vida dela. E estas 3 personagens acabam por se cruzar em situações que não são de todo agradáveis. Na realidade, Dalva e Venâncio são um casal muito apaixonado no início, mas depois de casarem acontece uma situação muito violenta. E no fundo o livro é todo pontuado por essa situação. Nós vamos ver aqui de que forma as personagens lidam com isso. Como eu disse, a prosa é muito bonita, a história é muito violenta e nós temos aqui, eu tive aqui situações em que fiquei... O que é que acabou de acontecer? Porque não dá, e o pior é nós sabemos que há possibilidade dessas coisas. Aliás, não é a possibilidade, há coisas destas que acontecem. Há histórias destas que acontecem, há coisas que nós achamos que só acontecem aos outros e há coisas que, por muito que nós às vezes não queiramos fazer, não queremos ser iguais aos nossos pais e às vezes acabamos por ser piores. São personagens bastante ricas, não necessariamente num sentido bom. As personagens que estão aqui são cinzentas, são muito cinzentas, são personagens que têm muitas coisas muito boas e depois têm coisas muito más, e nós vemos de que forma então estas 3 histórias acabam por se entrelaçar para criar uma história única, e eu acho que as pontas estão muito bem ligadas entre essas histórias, e eu gostei muito de ler este livro, mas definitivamente não é um livro para toda a gente. E é um livro para se ler com uma pitada de sal, porque ele é muito pequenino e, portanto, nós temos de ler aqui entre linhas que há coisas que acontecem com pessoas e que nós nunca percebemos muito bem o que é que leva a ficarem em situações, por exemplo, de violência doméstica. Nós não estamos entre aquelas 4 paredes e, por muito que às vezes nós queiramos ajudar, nós não sabemos o que é que acontece, não sabemos o que é que aconteceu, não sabemos o que é que faz com que as pessoas fiquem, e o máximo que nós podemos fazer é dar apoio e estar lá para quando as pessoas precisam. Não me vou alongar mais sobre este. Foi um livro que deixou as pessoas com opiniões um pouco divididas relativamente a algumas situações no Clube de Leitura, mas que gostei de ler. E fico curiosa com outras obras da autora. Depois tenho aqui A Pequena Livraria dos Recomeços, da Jenny Colgan. Este livro está relacionado com a Livraria dos Finais Felizes, portanto é uma espécie de continuação, mas não sendo continuação, porque vocês podem ler estes livros de forma isolada. A Nina, do primeiro livro, aparece aqui. Sinceramente, é mais um mote para algumas das coisas que acontecem do que outra coisa, até porque ela está ausente na maior parte do livro. E nós conhecemos aqui a Zoe. A Zoe tem um filho com 4, 5 anos,
agora não tenho certeza da idade. O filho da Zoe não fala, ela não tem uma relação propriamente próxima com o pai dele, ela bem que precisava que ele os apoiasse, que ajudasse mais, que tivesse alguma preocupação com a educação e com o bem-estar do filho, mas isso não acontece e, portanto, a Zoe acaba por se ver aqui em situações muito complicadas e acaba por aceitar um emprego na Escócia. Ela vive em Londres e acaba por aceitar um emprego na Escócia para tentar, no fundo, ter condições melhores para o filho, porque ela não está de todo numa boa situação e lá está, não tem propriamente apoio das pessoas que deveriam dar esse apoio. E, portanto, a Zoe vai para a Escócia, vai trabalhar com a Nina em part-time, ela vai ficar um pouco com a carrinha da Nina. E vemos também aqui a Zoe a ir trabalhar, então, no resto do tempo com uma família, para uma mansão senhorial de alguém que tem 3 filhos, e ela vai ser, no fundo, na realidade eu não consegui perceber muito bem o que é que ela fazia com aquelas crianças, porque eles tinham uma senhora na casa que já tratava de tudo o que estava relacionado com a casa. Supostamente ela não cuidava das crianças, mas ao mesmo tempo a Zoe não podia ser uma preceptora porque ela não estava com eles o tempo todo, também não podia ser uma ama porque havia muitas situações em que ela tinha de sair durante o dia e tratar da carrinha, portanto nessa parte ficou assim um bocadinho... Fiquei sem saber muito bem a ideia dela estar ali, ok, que era para cuidar das crianças, mas ela não estava lá o tempo todo e eles não tinham quem cuidasse deles o tempo todo. No entanto, esta história eu gostei muito de ler, porque gostei da Zoe, gostei da relação dela com o filho, gostei da relação que ela vai criar com as crianças, porque são crianças que estavam muito ao Deus dará e ela vai impor algumas regras. Como disse a minha mãe na altura em que eu estive a fazer estágio, as crianças precisam de regras. Podem dizer que não gostam, mas elas até gostam, e a verdade é que uma casa sem regras faz com que as crianças se percam, sintam-se um bocado perdidas no o que é esperado delas. E, portanto, uma coisa é as crianças testarem esses limites, outra coisa é não terem limites de todo. E é muito, muito, muito engraçado ver a forma como a Zoe chega ali e começa a pôr regras. Mas a forma como ela o faz é muito, muito interessante. Gostei muito de ler. Gostei muito da forma como ela vai encontrando o caminho dela ali e se vai estabelecendo, no fundo, na comunidade. E gostei muito da relação que o filho dela tem depois então com as outras crianças. Gostei imenso de ler, estou muito curiosa com o terceiro e, portanto, é isso. E este livro está autografado pela autora. Depois temos um dos meus favoritos e eu começo a achar que é um favorito da vida, porque eu gostei mesmo muito, muito, muito das personagens. Eu já tinha lido este livro em inglês, voltei a reler em português com uma pitada de canela, With a Fire on High, da Elizabeth Acevedo. É o segundo livro que eu leio da autora, é a segunda vez que eu leio este livro. Podia ter corrido muito mal, longe disso. Eu amo estas personagens. Acho que há uma maturidade muito grande em torno de personagens, mas de acordo com a idade delas. Nós temos aqui a Emily, que tem 17 anos, e a Emily tem uma filha com cerca de 2 anos. Ela ficou grávida quando tinha 14 e, no fundo, agora está a tentar encontrar o caminho dela, mas de maneira a não falhar com as pessoas que tem à volta. Portanto, o foco dela vai ser sempre a fofinha dela, mas ela também não quer estar a deixar o peso da educação da filha dela em cima da avó, que já teve de educar a ela porque o pai largou-a lá em casa e foi para a ilha. E, portanto, a Emily está a tentar criar um caminho para ela, ela quer ser chefe de cozinha, mas isso envolve muito trabalho, envolve talvez ir estudar para fora, envolve muitas coisas que ela não sabe se será possível, uma vez que ela tem uma criança pequena que não quer estar a deixar completamente aos cuidados da avó, porque não é o papel dela, e ao mesmo tempo ela tem esse sonho e, portanto, que mãe seria ela se estivesse a deixar o sonho dela e se estivesse a mostrar isso à filha? E, portanto, nós temos aqui uma garota de 17 anos a tentar encontrar o caminho dela. Vamos ver aqui, no fundo, como é ser uma adolescente, ao mesmo tempo que é mãe, como é ter algumas responsabilidades que não são muito habituais num adolescente. E vamos ver aqui as relações que ela estabelece com as pessoas que estão à volta dela, relações de amizade, as novas pessoas que entram na vida dela, pessoas que já lá estavam, pessoas que tinham sido importantes e deixaram de ser. E eu gosto mesmo muito deste livro, ainda por cima ele dá fome, porque ela vai falando da comida e dos temperos e uma pessoa fica com vontade de comer a comida dela e nós acabamos este livro a pensar, eu quero ir comer comida dominicana porque... Não é? É mania. É a mania e deixa-nos aqui a salivar com algumas das descrições que faz. Portanto, um livro que eu simplesmente
adoro e que eu fiquei muito contente por ver traduzido, e eu acho que a cultura vai continuar a apostar nos livros da Elizabeth Acevedo, o que é fantástico porque é uma autora com uma voz muito importante e a forma como ela passa as mensagens é muito orgânica e, portanto, muito contente por ver este livro cá. Depois, tenho aqui um livro que, para todos os efeitos, não é uma leitura habitual para mim. O autor sim, o tipo de livro não. Portanto, tenho aqui O Turno da Noite, do Stephen King, que é um livro de contos, daí que não seja propriamente uma leitura habitual para mim. Ora, os contos que estão aqui são muitos, são mesmo muitos, eu acho que são 19 contos. É esta lista toda. E estas marcações que estão aqui, que vocês talvez não vejam daí porque elas são amarelas, na realidade estão a marcar os meus contos favoritos. E portanto, contos não é uma coisa que geralmente eu leia muito, porque para mim eles têm de estar relativamente fechados no espaço e no tempo, e portanto a história tem de fazer sentido e tem de ter um começo, um desenvolvimento e um fim, e gostei de conhecer estas histórias. Há algumas que obviamente funcionam melhor para mim que outras, adorei algumas. Cheguei à conclusão que sou um bocadinho mais macabra do que pensava, porque a Mutiladora provavelmente será um dos meus contos favoritos, mas há aqui alguns muito bons, e eles vão variando um pouco dentro do género. Alguns são mais ficção científica, outros são fantasia, outros são mais contemporâneos, e nós vemos aqui muitas coisas muito diferentes, e algumas estapafúrdias, outras nem por isso, mas eu gostei muito de conhecer estes contos. Eu geralmente gosto do Stephen King em histórias que são um pouco mais desenvolvidas, portanto as histórias curtas dele nem sempre funcionam a 100% para mim, não significa que não funcionem, mas a 100%. Ele é um autor que perde muito tempo a desenvolver personagens, e para mim esse tempo perdido é tempo ganho, porque eu gosto muito da forma como ele desenvolve pessoas, é qualquer coisa de extraordinário. Portanto, foi uma surpresa muito grande ter gostado tanto deste livro como eu gostei. Portanto, é dar uma oportunidade porque vale a pena. E depois, no meio disto tudo, já passámos para outro mês e eu tenho aqui o livro para o Clube de Leitura de Junho. E, portanto, foi aqui escolhido O Dor Fantasma, de Rafael Galo. Nós lemos 2 autores brasileiros seguidos e eu estava muito curiosa para conhecer o novo Prémio Saramago. E a verdade é, Rafael Galo escreve muito bem. E ele escreve tão bem que é impossível gostar desta personagem. Esta personagem está tão realista, está tão... Não dá. Está tão bem representado aqui o mundo das artes, principalmente no que toca a música. E eu sei que isto é uma coisa que também faz muito sentido a nível de dança, especificamente música e dança. São mundos extremamente exigentes, em que a pessoa tem de ser extremamente focada, em que parece que mais nada no mundo existe, porque o foco deles é aquilo. E é por isso que há certas partes deste livro que me fazem alguma confusão, principalmente a relação dele com a mulher e o facto de terem um filho, porque eu tenho a sensação que ele nunca iria olhar para aquela pessoa, mas nunca. Para começar, está muito abaixo do nível dele, e a única pessoa que nós vemos aqui com uma relação relativamente estreita são pessoas que ele de certa forma admira, e portanto nós sabemos que ele gosta de alguém porque admira essa pessoa, é uma questão de admiração, e isso significa que aquela pessoa é boa naquilo que faz, e é só isso que faz com que ele admire alguém. E portanto a relação que ele cria aqui com a mulher e o filho, para mim nunca iria existir com esta personagem, porque este tipo de pessoas simplesmente não. No entanto, se alguma vez vocês quiserem ler sobre o desespero de alguém que acha que um dia vai atingir o seu auge, o seu pico, e que vai ser o maior intérprete à face da Terra, e de repente tem alguma situação que faz com que esse sonho nunca, mas nunca na vida possa ser concretizado, este livro está carregado de desespero, raiva, frustração, tudo e mais alguma coisa. Esta personagem é execrável, é horrível, horrível mesmo. E sempre que vocês acham que há aqui um pouco de caminho para a redenção, não. Mas está efetivamente muito bem escrito, foi uma história que eu gostei de ler, não é uma personagem que eu queira na minha vida nunca. Talvez eu gostasse de ver uma performance desta pessoa, mas ficava por aí, acabava por aí, porque qualquer interesse na pessoa em si, e ainda bem que às vezes conseguimos desligar a pessoa da obra, ou o autor da obra, ou o intérprete da obra. Caso contrário, há muitas coisas que nós nunca íamos ler, nunca íamos ouvir, nunca íamos fazer nada
porque as pessoas por trás não são propriamente boas pessoas. E é o que nós temos aqui. Esta pessoa não é propriamente boa pessoa. Mas é um livro muito interessante de ler, aconselho, principalmente, lá está, esse lado obscuro das pessoas está muito bem representado aqui. Depois tenho aqui Heartland, de Benedict Wells, um autor que eu já tinha ficado algo curiosa com o livro anterior, mas não cheguei a ler, que era O Fim da Solidão. E este livro chamou muito pela sinopse. Nós temos aqui um rapaz que tem 15 anos e que tem de passar as férias de verão de alguma forma. A mãe quer mandá-lo para casa de família para passar o verão. Ele sabe que os primos lhe vão fazer bullying e, portanto, não quer de todo, e então acaba por arranjar um trabalho num cinema. Nesse cinema ele vai acabar a trabalhar com outros 3 adolescentes e vai-se começar aqui a estabelecer uma relação que vai fazer toda a diferença na vida do Sam. O Sam tem uma situação familiar que neste momento está um pouco instável, a mãe está doente, já está doente há algum tempo, tem passado muito tempo em tratamentos e as coisas não têm estado a correr muito bem. Nós sabemos logo, mas logo de início, que as coisas não correm bem, porque a primeira frase é: este verão apaixonei-me e a minha mãe morreu. Portanto, nós começamos logo assim com o pontapé de partida em que nós sabemos que vai ser um verão que não vai ser fácil. E estamos a ver isto tudo contado da perspectiva de um rapaz de 15 anos. Portanto, um rapaz de 15 anos com dificuldades em fazer amigos, um rapaz de 15 anos que tem a mãe doente, um rapaz de 15 anos que tem as hormonas aos saltos, como uma boa parte dos rapazes de 15 anos, não é? E nós vemos aqui uma história de coming of age, portanto é uma espécie de transição de adolescente para a idade adulta. No fundo estamos a passar aqui de um juvenil para um jovem adulto. O que é que eu posso dizer em relação a este livro é que ele está escrito da perspectiva do Sam e, portanto, nós estamos a ver as coisas da perspectiva de um rapaz de 15 anos. Eu acho que está muito bem escrito. Eu acho que o autor conseguiu capturar aqui perfeitamente a essência do que é ter 15 anos. As coisas a que nós damos atenção e as coisas que nós deixamos passar. Às vezes pode parecer que estamos a ver isto de uma forma muito rasa, muito pelo símbolo das coisas e que não aprofundamos, mas depois temos de nos lembrar disso. O nosso narrador tem 15 anos. Ele está a ver as coisas da perspectiva dele, o que significa que nós não temos acesso aos pensamentos das outras personagens. Nós temos acesso às decisões que ele toma e de que forma isso acaba por afetar depois outras coisas. Nós vamos vendo a forma como ele se vai relacionar com as outras personagens, tanto a mãe como o pai, como a irmã que não vive com eles e que acaba por criar aqui alguns ressentimentos porque não está tão presente como ele acha que poderia estar e como ele precisava que ela estivesse. E nós vamos vendo aqui então a forma como no início a adaptação no cinema não é fácil, mas acaba por ser incluído. O facto dele se começar a dar com pessoas que são ligeiramente mais velhas que ele vai acabar por influenciar a vida dele, a forma como ele vive, a forma como ele fala, a forma como ele pensa, porque às vezes nós só precisamos que alguém nos dê espaço para nós sermos nós próprios. E eu gostei muito deste livro, mas se não gostam de YAs, por verem da perspectiva de personagens que vocês acham que já não tem nada a ver com vocês, se calhar não vou gostar deste livro. No entanto, é um livro que está efetivamente bem escrito, está muito bem conseguido, a perspectiva de um garoto de 15 anos, e é isso que nós às vezes temos de nos lembrar. Estamos a falar de um autor que é de 84 a escrever uma história da perspectiva de um garoto de 15 anos. Portanto, é preciso saber escrever muito bem para conseguir capturar aquela essência dos 15 anos que nós temos tendência a esquecer muito depressa. Se não se importam com isso, então vão gostar deste livro, quase certeza. O próximo livro eu não o tenho aqui comigo, chama-se Gênero Queer, de Maia Kobabe, e isto agora vai ser, sinceramente, vai ser um bocadinho complicado para mim, porque eu não tenho vocabulário em mente, isto vai ser um esforço grande. Maia Kobabe é não binário e significa que não se consegue identificar com o género feminino ou com o género masculino, ou então identifica-se com os dois. É um termo que não é estanque, não é propriamente estanque, e portanto nós vemos aqui no fundo Maia a lidar com o facto de ter disforia corporal. Foi uma coisa que não foi uma preocupação muito grande enquanto estava a crescer, no entanto a partir do momento em que veio a menstruação houve uma espécie de repulsa pelo próprio corpo, porque havia coisas que não faziam sentido, havia coisas que lhe eram pedidas, não pela sua família, mas pelas pessoas que estão à volta, e que a partir do momento em que nós temos um género
que nos é atribuído vão esperar determinadas coisas de nós. E portanto Maia passou muito tempo da sua vida a tentar lidar com aquilo que era esperado de si, mas maioritariamente a tentar compreender quem era, as coisas que sentia, se era algo normal, se era algo que não era normal. É normal que haja certas coisas que não se falam e portanto quando surgiu um clube mais direcionado para LGBTQI+, na escola, foi muito bom conseguir contactar com pessoas que vinham de ambientes diferentes e que estavam a passar por várias coisas e portanto o que é que vocês podem esperar deste livro? Para começar, uma descoberta pessoal. Maia tem de se descobrir quase de raiz, porque Maia nasceu mulher, mas há muitas coisas do papel feminino que não encaixam, principalmente a nível de corpo, e no entanto eu podia dizer isto é um livro sobre transexualidade. Não, não deixa de ser. É um livro sobre alguém não binário. Mas ao mesmo tempo não é só isso. É um livro sobre a comunidade LGBTQI+. Mas é um livro de autodescoberta. É um livro que eu acho extremamente importante e que acho que faz muito sentido para quem queira saber um bocadinho mais. Pessoas não binárias, para mim, é algo que, talvez porque não conheço ninguém, me levanta muitas questões e a verdade é que Maia consegue responder a algumas neste livro, mas é um livro que não é uma coisa, é um livro que é muitas coisas. É sobre disforia corporal, é sobre ser-se não binário, é sobre não se sentir bem no próprio corpo e não saber bem onde é que se encaixa, é sobre a sexualidade, é sobre muitas coisas, daí que o título Género Queer é simplesmente encaixa, engloba tudo e eu acho que é daqueles livros que toda a gente deveria ler porque vão compreender melhor algumas coisas, principalmente o facto de as coisas não são estanques, nós não nos limitamos a um papel, nós às vezes temos vários papéis. Mesmo dentro da comunidade LGBTQI+, uma pessoa pode ser várias coisas, não tem de encaixar só numa das letras da sigla. E portanto acho que é mesmo um livro muito importante e que aconselho a toda a gente. A única coisa para mim não funcionou muito bem, às vezes salta muito de situação para situação e lá está, aqui cai um bocadinho na parte dos contos, porque às vezes eu queria ter algo mais aprofundado e portanto o saltitar é a única coisa que para mim não funcionou, mas a verdade é que Maia quer mostrar vários episódios da sua vida que levaram a que se compreendesse melhor e que conseguisse compreender quem era e a compreender também que pronomes queria que usassem. Mais uma coisa que não é estanque, nem todas querem ser tratadas da mesma maneira e portanto, se por acaso alguma vez conhecerem alguém não binário, perguntem como é que a pessoa quer ser tratada. Eu acho que é assim a melhor maneira de resolver. Da mesma maneira que tratamos por senhor doutor, se calhar não é assim tão difícil tratar alguém pelos pronomes que quer ser tratado. E portanto foi muito interessante ler este livro, definitivamente um livro que eu acho que toda a gente devia ler. Para uma maior compreensão de um assunto e para um maior respeito por algo que muitas vezes nós não compreendemos. Bem, este vídeo já vai longo, no entanto já só falta falar de duas histórias. Mais ou menos histórias. Portanto, eu tinha dito que tinha aqui algo que tinha vários volumes, mas era só uma história. Tenho aqui tenho aqui o Paper Girls, tenho aqui os 6 volumes de Paper Girls. Finalmente li esta banda desenhada. É uma banda desenhada que começa nos anos 80. No entanto, nós vemos aqui estas 4 raparigas a saltitarem de tempo para tempo, desde ir ao passado, ir ao futuro, ir a coisas que elas sinceramente querem é tentar evitar. Nós começamos aqui com 4 raparigas que numa noite em 88, se não me engano, estão a distribuir jornais. E esse é o trabalho delas. É um trabalho que maioritariamente era feito por rapazes, no entanto nós vemos até aqui uma das raparigas que acabou por abrir esse caminho para as outras. E nós temos aqui a madrugada da noite de Halloween e portanto elas acabam por se juntar mais por uma questão de segurança e fazerem as rondas delas para entregar os jornais em conjunto, em vez de irem separadas como seria o habitual. Só que vai acontecer aqui alguma coisa, vão-lhes aparecer pessoas estranhas, elas vão acabar por ser catapultadas para um tempo que não é o delas e são apanhadas aqui numa espécie de luta, eu não queria dizer bem e mal, porque ambas as partes de certa forma estão certas e de certa forma estão erradas. Portanto, eventualmente, num futuro não assim tão longínquo, alguém vai criar uma forma de se fazerem viagens no tempo. E isso vai criar aqui algumas questões éticas. O que é que acontece quando nós conseguimos viajar no passado? Será que podemos fazer alterações
Se isso significar que estamos a dar melhores condições às pessoas para viverem naquela época? Ou será que devemos deixar as coisas seguirem o seu caminho natural e todos os desastres, todas as coisas que de certa forma poderiam ter sido evitadas, deverão ser mantidos exatamente como estão? E no fundo é isso que estes livros fazem. Os primeiros 2 livros para mim acabaram por ser aqueles que eu gostei um bocadinho menos, eu gostei muito desta coleção, mas são aqueles em que nós caímos um bocado de paraquedas aqui e ainda não sabemos muito bem o que é que está a acontecer. Elas também não sabem o que é que está a acontecer, aliás, eu acho que só no volume 4 é que nós temos aqui uma ideia de, efetivamente, quem são aquelas pessoas, porque é que há 2 grupos, porque é que está a haver uma guerra, porque é que algumas pessoas conseguem ver esses grupos e outras não, o que é que está a levar a que tudo isto aconteça. Mas quando percebemos, faz sentido, levanta então questões de ética que nós próprios ficamos a matutar aqui um bocadinho nessas questões. E finalmente eu li Paper Girls. O autor é o mesmo de Saga, portanto Brian K. Vaughan, e eu gostei mesmo muito e agora posso dizer que já está concluído. É curioso porque esta história passa-se em cerca de 3 dias. Estes 6 volumes passam-se em cerca de 3 dias, mas acontecem muitas coisas, elas próprias acham que já passou se calhar muito tempo. Mas são cerca de 3 dias e nós ficamos com saudades das personagens. E nós sabemos o que é que vai acontecer às personagens e ao mesmo tempo ficamos com o coração apertado e com esperança que as coisas possam ter um rumo diferente, porque lá está, nós sabemos que há pessoas que não se importam de alterar pequenos detalhes, se isso significar que algo vai ser melhor para quem estava numa época passada. E o último livro lido em junho foi aqui o Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers, A Terapia pelos Olhos do Terapeuta, um livro que eu sei que vocês não conseguem ver muito bem, eu estou a fazer isto, mas fica desfocado para vocês. Mas este livro está todo cheio de marcações. Um livro que eu quis muito ler, precisamente porque tinha interesse em ver a terapia da perspectiva do terapeuta. Portanto, nós estamos muito habituados a ver as histórias de quem passa por terapia e nós falamos sempre de uma questão muito pessoal, daquilo que sentimos por dentro, mas então e do terapeuta? Como é que nós vemos isso? Qual é o papel do terapeuta? Qual é a sua posição durante a terapia? Carl Rogers foi aqui pioneiro na terapia centrada no cliente e, portanto, o que ele quer não é resolver um problema. Ele não acha que a terapia deve ser vista como o facto de, se nós fizermos esta alteração, vai levar a este resultado. Ele até levanta aqui também algumas questões éticas relativamente a isso, que é quanto mais nós conhecemos sobre o comportamento humano, sobre o que leva a determinados comportamentos, de que forma podemos manipular esses comportamentos para que a pessoa seja levada a fazer aquilo que nós queremos. E portanto nós sabemos que esse é um dos perigos da psicologia, o facto de nós conhecermos mais sobre o que leva a que determinadas pessoas ajam de determinada forma pode levar a melhores formas de manipulação. Carl Rogers acredita que a terapia passa por fazer com que o cliente se centre em si próprio, e que se conheça a si próprio e que se aceite a si próprio. E o facto de se aceitar a si próprio vai fazer com que seja mais fácil lidar com as coisas menos boas, com os recantos sombrios da nossa alma, e que seja mais fácil nós aceitarmos que fazem parte de nós e mudamos as coisas que nós não gostamos e, portanto, que ficam mais afastadas da pessoa que nós queremos ser, e ao mesmo tempo focar nas coisas que nós queremos ser e também compreender de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. E portanto Carl Rogers acha, e eu concordo, que um terapeuta deve ser um facilitador, deve ser alguém que ouve, deve ser alguém que está presente sem qualquer tipo de julgamentos. Este livro já tem uma sugestão de leitura para ele, eu gostei muito de ler, vai ser um livro de certeza de extrema importância para o resto da minha vida. Eu sei que este livro é de psicologia e que não ficção é algo que não chama toda a gente, mas a verdade é que eu tenho que concordar com o que ele diz no livro. Este livro foi publicado, que é uma compilação dos vários estudos e de apresentações e palestras que ele foi fazendo, em que as coisas que estão aqui não são exclusivamente para psicólogos ou para clientes de terapia, são para todas as áreas da nossa vida e faz especial sentido quando nós trabalhamos com pessoas, quando nós trabalhamos em áreas em que temos de lidar com pessoas e, portanto, seja educação, seja gestão, seja empresas, seja até a nível familiar, as coisas que estão aqui são ferramentas muito úteis para nós termos convivências mais equilibradas com as pessoas que estão à nossa volta e uma convivência mais equilibrada connosco próprios. E é isso que este livro faz, assim,
muito bem a explicar o porquê dele achar que este tipo de terapia é mais impactante, principalmente no longo prazo, do que a terapia em questão simplesmente a tentar encontrar uma solução para um problema. Convido então a verem esse vídeo de sugestão, eu falei um bocadinho mais sobre ele e vocês vão perceber o porquê de eu achar que, efetivamente, acho que toda a gente tinha a beneficiar em ler este livro. Eu sei que ele é grande, mas vale muito a pena. E pronto, estes foram os livros que eu li durante maio e junho, maioritariamente junho. O volume destes livros foi em junho. Foram leituras muito boas, como vocês podem reparar daquilo que eu disse sobre os livros. São livros que vieram aqui mexer-me por dentro e deixar coisas que de certeza que fica aqui sementezinha para a minha vida inteira. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se já tinham ouvido falar deles todos, se há algum que vos chama a atenção, se há alguma coisa que vocês não concordem comigo, deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!